Relação entre ganho de força e saúde. Cara, muita gente, mas muita gente mesmo, ainda pensa que o ganho de força, que treinamento de força, não tem nada a ver com saúde. Aqui é um assunto mais sério. Esse tipo de pensamento ele vai tender a mudar quando essa pessoa ela vê o pai ou a mãe não conseguindo levantar do vaso sanitário sem ajuda, sozinho, porque não tem força suficiente para isso. O ser humano ele interage com o ambiente através de algum nível, alguma fração da produção de força. Tudo. Por exemplo, tu levanta e vai pro mercado hoje. Tu vai até lá no mercado, tu só tá indo até lá porque tu tá produzindo forças, principalmente os membros inferiores, estão produzindo força contra o solo e a reação do solo tá fazendo tu se deslocar para frente. Tu vai lá, pega uma maçã, coloca no cesto ou no carrinho, leve. Tu precisa de algum nível de produção de força para fazer essa ação. Tu vai pegar ali um saco maior, um saco grande, laranja, cheio daquele, sabe? Mais pesado. Tu vai precisar de uma fração maior de produção de força para fazer isso. Vai comprar outras coisas, precisa de produção de força. Botou as compras na sacolinha, tá trazendo na mão. Tu precisa de produção de força para segurar, porque se não tiver produção de força suficiente, o que vai acontecer? Tua mão vai abrir. É coisa simples. Para voltar caminhando, vai precisar de produção de força não só para deslocar teu corpo, mas deslocar teu corpo com essa carga extra. E aí tu chega em casa, tá lá, tua mulher aproveitou que tu saiu e se produziu toda porque quer treinar a manutenção da espécie. E aí tu larga as compras de lado e vai tentar manter a espécie humana, livrar ela da extinção. Tu acha que os movimentos que tu vai fazer lá, seja qual for a posição que for, vai sair de onde? Vai sair de acordo com a produção de força que o seu aparelho locomotor é capaz de uma fração dela para movimentar teu esqueleto. Então, tu precisa da produção de força para absolutamente tudo. E o que acontece se tu começa a treinar força, pega exercícios básicos com barra e começa a fortalecer teu aparelho locomotor? Essas atividades do dia a dia, a interação física do dia a dia, elas começam a se tornar submáximas. Vamos supor, teu nível de força é desse tamanho e isso aqui é o seu nível de produção de força que tu precisou para fazer tudo isso que eu falei. Se teu nível de produção de força do teu aparelho locomotor é capaz de produzir, ele aumenta, isso aqui se torna mais irrisório em relação a ele, não é verdade? Pode até fazer mais coisas, aumenta a tua capacidade. E aí vamos supor, tu aumentou a tua produção de força, vai lá no mercado de novo, tu vai sofrer menos para trazer as sacolinhas, pode trazer mais coisas, tu pode fazer mais coisas quando chegar em casa, será que me entende? Tá entendendo? Isso eu estou falando só questão prática mesmo, dia a dia. Impacto do treinamento de força na densidade miofibrilar. Para aumentar a massa muscular, o corpo tem que se adaptar e incrementar a quantidade de proteínas contráteis dentro das fibras musculares. O que vai acontecer? Hipertrofia. E quanto maior a massa muscular, hipertrofia, nós temos uma melhora da taxa metabólica basal. E uma coisa que é bem assim, já comum, né? Quanto maior a tua massa muscular, menor a chance de tu acumular gordura, por causa que a sua taxa metabólica é mais alta, e mais fácil é para reduzir ela, porque a tua taxa metabólica é mais alta. E nós sabemos, né, que ser muito acima do peso, obeso, é uma porta de entrada para tudo quanto é coisa ruim, né? Tendões e ligamentos são fortalecidos, aumentam a sua capacidade de resistir à força por causa do treinamento de força. Tendões hipertrofiam, sim, demoram mais, porque são tecidos brancos, com menos irrigação sanguínea, mas também eles aumentam sua massa. Aumento da densidade mineral óssea, que tem os melhores resultados a partir de 85% da força massa para cima. Cara, ossos mais fortes, com menos chance de se quebrar. Cara, quantos idosos com osteoporose adorariam, que sofrem aí com fraturas, adorariam ter ossos mais densos, mais rígidos? Aumento da sensibilidade à insulina.
treinamento de força, por causa do próprio estresse mecânico sobre as miofibrilas, aumenta, eu já falei aqui várias vezes, estimula a proliferação e o número, né, da proteína GLUT4 na membrana da célula, que são porteiros da insulina. Se liga a insulina e manda glicose para dentro da célula, não fica ali na corrente sanguínea. Então, reduz a chance de desenvolver resistência à insulina, diabetes, diminui o risco de mortalidade de tudo quanto é tipo de doença. Uma coisa já muito bem documentada na literatura. Quanto maior o nível de massa muscular e de força lá, principalmente, menor a chance de letalidade de qualquer doença, de hospitalização, aumento do controle neural, por causa que tu precisa de produzir força em exercícios livres, né, que tem um fator de desequilíbrio. O teu sistema nervoso central e periférico tem que coordenar centenas a milhares de fibras musculares para executar um movimento. E também tem impacto cognitivo. Até um tempo atrás, eu tinha visto um estudo, alguns meses que eu vi, que até me fez refletir sobre algo que eu tinha aprendido na época da faculdade, que o treinamento de força, ele só fazia tu desacelerar a perda funcional de pessoas com esclerose múltipla. Aí nesse estudo, eu tinha visto uns outros, mas esse me chamou muita atenção, que pessoas com esclerose múltipla que eram submetidas ao treinamento de força tinham ganhos dessa capacidade funcional, e não apenas retardavam a ladeira abaixo. Depressão. Se tu é treinador, ou conhece alguém com depressão, ou tenha depressão, principalmente assim, pessoas com problema, que tem problema de autoimagem, pega essa pessoa, faz ela fazer um treinamento de força honesto, básico, agachamento, supino, deadlift, desenvolvimento. Incremente gradualmente o peso, incrementa a força dela gradualmente e faz ela bater recordes pessoais gradualmente, dia após dia, pequenos recordes pessoais, e veja a mágica acontecer com essa pessoa. Não estou falando aqui que treinamento de força é a cura, é a chave para curar a depressão. Não, mas acontece, é muito comum. Se tu é treinador e já deve ter experimentado algo do gênero, tipo, da pessoa chegar assim ao ponto de falar, eu pela primeira vez, ou um lugar onde eu tenho algum motivo de felicidade é aqui, treinando. Se tu é treinador, tu já deve ter presenciado isso. Pô, a pessoa que tudo na vida dela tá errado. Normalmente ela tem autoimagem terrível, ela tem autopiedade, sentimento de abandono, sentimento que ela é um lixo, não serve para nada, e ela começa a ver que ela tá conseguindo fazer coisas difíceis, melhorar. Poxa, isso mexe demais com a cabeça da pessoa. Se uma pessoa que não tem problema de depressão, isso já dá uma confiança muito grande, imagina quem tem. Mas eu recomendo, se caso for treinador, não começa muito pesado, começa mais leve que o normal, para realmente criar assim um lastro muito grande de progresso, de hábito de melhora, para realmente reforçar bem. E nesse meio período tu já vai avisando, em algum momento pode chegar um ponto que te acaba empacando, é normal, acontece com todo mundo, aí é o momento da gente pensar, né, na estratégia para contornar isso e continuar a progredir, porque se tu começar muito pesado, uma pessoa psicologicamente mais debilitada, se ela encarar na parede e falhar, pode não ser uma coisa muito boa para ela, pode associar mais uma coisa negativa. Então, um conselho que eu dou para os treinadores que estão vendo, ou pessoas que conhecem pessoas assim, que podem dar um toque. Tanta coisa positiva que o treinamento de força impacta na saúde física e mental. Então, assim, falar que treinamento de força não impacta na saúde, que até teve um comentário aqui falando, eu até entendo, eu entendi de verdade o pensamento da pessoa, que era mais ou menos assim, tu deveria fazer vídeo assim, voltado para a saúde, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque o ganho de força por si só não vale muita coisa, não adianta muita coisa, algo do gênero. Só que assim, aqui o foco é treinamento de força, powerlifting, strongman, halterofilismo. Strongman, halterofilismo e powerlifting são esportes específicos.
Quando eu falo treinamento de força, é para todo mundo, é para o atleta de alto rendimento. Eu falo aqui de aspectos de programação de treinamento, de dicas de execução técnica, algumas coisas. É para todo mundo mesmo, é desse cara ao guri de 16 anos que está começando a treinar agora, a senhora de 80 anos que resolveu ir para academia e que dá uma chance ao treinamento de força. Porque uma coisa que eu me convenci é que a força muscular física mais importante da nossa existência. Justamente como eu disse, por causa que nós interagimos com o ambiente à nossa volta, nós interagimos com o corpo, né? E com os objetos e pessoas à nossa volta através de força muscular. E eu comecei a dar mais valor a isso, um testemunho aqui, quando meu pai teve AVC. E aí eu vi ele tendo dificuldade para se vestir, para fazer coisas simples, porque não tinha força. Todo o lado direito dele perdeu muita força, muita massa muscular, assim, depois do AVC. E uma cena terrível para mim. Ali realmente eu vi que a força muscular, ela faz uma real diferença na vida da pessoa. Era horrível, depender de todo mundo para tudo. Sempre dependia de alguém, vivia para baixo. Aí eu ajudei na reabilitação dele, né? Focando na força muscular, uma coisa em outra, mas principalmente aumentar a força muscular. E graças a Deus hoje ele está fisicamente totalmente independente, extremamente ativo. Perdeu mais de 15, acho que não, mais de 20 quilos no meio desse processo. É outra pessoa. Então, depois disso, eu comecei a dar mais valor ainda para a saúde, o ganho de força. E como eu já disse aqui, nos momentos que tu precisa, momento de doença, quanto mais força tu tiver, quanto mais massa muscular também, mais tu vai ter um banco ali para poder tirar, né, nesses momentos de dificuldade. Tu vai passar melhor ou pior dependendo de quanta força e quanta massa muscular que tu carregar. O que a gente tem que diferenciar é treinamento de força para incrementar a produção de força e desencadear todas as adaptações que eu falei aqui, mais um monte de outras adaptações e alto rendimento. Que aí é outra história. Aí saúde fica em segundo lugar. Que saúde, se a gente for pensar assim, saúde é uma coisa até meio vaga, né, o termo. A OMS fala que, como é que é? A saúde não é um bem-estar, não é apenas a ausência de doença, mas um bem-estar físico, emocional, meio vago também. Saúde, eu gosto de dizer assim que saúde é um estado de funcionamento normal, todas as áreas. Tu tá fisicamente funcionando bem, tu tá mentalmente funcionando bem, emocionalmente funcionando bem, espiritualmente funcionando bem, então tu é um indivíduo saudável. E o treinamento de força ajuda em tudo isso.